Bem, amados, a graça e a paz. Na semana passada ficamos impossibilitados de todos estarmos aqui, né? E hoje damos sequência ao Salmo de número 62. O livro de Salmos tem sido assim um momento de refrigério, de ajuda na compreensão das nossas batalhas, das nossas guerras, das nossas lutas, do nosso choro e também da nossa alegria, do nosso louvor diante do Senhor, né? E o Salmo 62 em algumas Bíblias, né, tem o título Exortação à Confiança, né? Uma exortação à confiança. Dedicado ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, um salmo também de Davi. Davi foi um salmista, um poeta, um guerreiro. É uma coisa difícil, né? Às vezes, um guerreiro ser um poeta, parece que são coisas assim meio... A gente tem aquela ideia do guerreiro, a pessoa brutona, né? Digamos assim, meio tosca, né? Ele era um guerreiro, ao mesmo tempo um poeta, um músico, um salmista, um servo do Senhor, um amigo, né? Fez grandes alianças, né? Realmente um servo do Senhor. Bem, vamos cada um ler um versículo, né? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, com um muro prestes a cair? Eles somente consultam como o onde derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amém. Eu fiquei pensando assim, nesse momento em que toda vez que a gente é exortado, né, por algum irmão nos exorta, porque nós temos a necessidade naquele momento de receber aquela exortação daquele irmão para, de alguma forma, perseverar, ficar firme, se fortalecer, né? Não é a primeira vez que a gente lê um salmo assim. Davi, ele mesmo exortava a si mesmo, né? Muitas vezes a gente vê Davi dando ordem à própria alma dele, né? Determinando o que a alma dele deve sentir e não o que a alma dele gostaria de fazer por si só, né? Então é interessante porque ele diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, né? E eu fico pensando assim, aqui tem 2 palavras para mim que me deixaram assim, eu estava
lendo no carro e fiquei pensando assim, irmãos, nessa minha versão, primeiro somente em Deus e depois espera silenciosa. São duas coisas muito difíceis para nossa alma aprender. Nós esperamos em Deus, mas também esperamos em outros, né? Isso é muito comum. Ah, não, eu estou esperando no Senhor, mas ao mesmo tempo eu estou esperando no Senhor, mas não somente em Deus, como ele coloca aqui, como exclusividade de esperar. Não, estou esperando em Deus, mas também estou fazendo algumas coisas aqui, o que vier primeiro, assim, né? Eu estou esperando no Senhor, mas também já busquei uma coisa aqui, de repente, né? A nossa alma tem uma dificuldade de esperar somente em Deus. A alma do ser humano, nossa, minha, né? Porque quando você torna uma coisa exclusiva, você se torna dependente daquilo. Como é bom você ter várias opções, não é assim? Quando a gente vai resolver algum problema, pô, quebrou o tubo ali na frente. Pô, já falei com fulano. Não, mas se fulano vê, olha, tem o telefone do cicrano, o outro cara que passou aqui também. Você tem umas 3, 4 opções que, pelo número de opções que você tem, você se sente mais livre. Pô, tudo bem, se esse cara aqui não me atendeu, eu tenho... Hoje eu resolvo isso, né? Assim, hoje eu resolvo isso. Com fulano, com cicrano, tá resolvido, né? A gente se sente mais livre. Agora, a gente já passou circunstâncias também que a gente só tinha uma pessoa para resolver aquele problema, nosso prático do dia a dia, e como é que a gente ficava? Um pouco angustiado. Meu Deus, mas só tem esse cara não aparecer agora, como é que eu vou fazer? Vou ficar sem água agora, vai chegar fulano, não sei o que, parará, meus filhos não vão tomar banho e tal. Então, quando a nossa solução, né, realmente a nossa alma aprende a esperar... Por que o conflito da nossa alma esperar só em Deus? Porque aí nós ficamos presos a Deus, dependentes de Deus, aguardando só em Deus. E isso para a nossa alma é difícil. Nosso espírito se alegra, nosso espírito deseja isso, né? Mas ao mesmo tempo a nossa alma, né, ela fica angustiada com essa espera, né? E se o Senhor não fizer, né? E se não caiu o maná? E se não for desse jeito? E se a coisa não acontecer assim? Então, somente em Deus, é como Davi falou assim, poxa, existe... Né, nós podemos esperar de diversas formas, mas esperar somente em Deus é a melhor maneira de esperar. Mas para nossa alma é muito custoso. Né, a gente realmente fica... E o segundo ponto é esperar silenciosamente. Porque a nossa alma também pode esperar falando, gritando, angustiando, berrando. Né? Mas o que é a gente esperar em silêncio, irmãos? A gente esperar alguma coisa quieto. Não é assim? A gente brinca que as crianças falam muito e tal, as crianças são muito faladeiras, né? E tudo, né? As estatísticas fazem também do público feminino que também falam muito, né? Mas hoje não está muito diferente, os homens também falam muito, né? Todos falamos muito, né? Como é difícil a gente esperar alguma coisa quieta. Como é difícil o Senhor nos ensinar a ficar quieto. Já viu um homem como está domando um cavalo? O cavalo pula, mas como é difícil, às vezes, o cara segurar a rédea e manter o quê? O cavalo paradinho, aguardando uma ordem. Sem se mover. O que significa isso? Quando o montador está ali? Domínio completo. Domínio completo. Aquele cavalo está completamente dominado. Ele está completamente submisso ao montador. Ele não faz absolutamente nada, ele não fica inquieto e fica se movendo até aguardar uma ordem do montador. Ele fica parado. Ele não dá um trote, ele não levanta a pata até que o seu montador faça qualquer movimento com a rédea, né? Então, às vezes, nós esperamos em Deus. Vou colocar para o meu exemplo. Eu posso esperar em Deus, mas às vezes eu espero em Deus assim, como aquele cavalo que fica parado, digamos assim, mas inquieto, se movimentando um pouco, né? Porque o silêncio total mesmo, irmão, a quietude total interior revela para Deus e para aqueles que estão à nossa volta que Deus tem o domínio completo da nossa alma. Então, por isso que às vezes Deus nos coloca para esperar em silêncio, para que nós mesmos possamos, através, né, da circunstância, medir o quanto a nossa alma está debaixo do domínio do Senhor ou não. Somos do Senhor?
somos do Senhor. É igual o montador. Aquele cavalo é meu? É meu. Mas ele consegue montar no cavalo selvagem? O cavalo é dele. Tá ali já, tá cercado, o cavalo é dele. Aquilo que o nosso irmão Billy trouxe com muita clareza pra gente naqueles dias, né? A tão grande salvação. A salvação tem partida. Corpo, alma e espírito. Amém. Crie no Senhor, confessei com os lábios, crie no coração, recebi o Espírito Santo, o meu espírito foi regenerado naquele momento. E meu espírito tem comunhão com o Espírito Santo. Amém. Naquele exato momento. O corpo, aquele momento, ou quando partirmos ou na volta do Senhor, receber o corpo glorificado, mas e a alma? Né? Aí ele lê os textos com a gente de Pedro, né? Tantas outras referências bíblicas, que é o desenvolver a nossa salvação, é esse tratar da nossa alma, é essa questão da palavra de Deus tornar a nossa alma obediente, dócil, domesticada, né? É o Espírito de Deus domesticando o homem, né? Então, ficar em silêncio significa muito para Deus. Quando Deus, às vezes a gente fala assim, pô, Deus não está falando nada comigo, mandou só eu ficar quieto. Mas quando Deus manda a gente ficar quieto, Ele já está medindo uma série de coisas na gente. Só fala assim, ó, espera e fica quieto. Meu irmão, já tem que ter uma certa disciplina e um certo tratamento do Senhor para poder obedecer uma ordem dessa. Porque às vezes Deus fala assim, ó, cruza aqui a rua, vai em outro lugar, levar não sei o que, um pacote de leite, cruza não sei, cara, a gente vai. Porque a gente está fazendo a nossa alma, né? Estamos ali, né? Mas quando o Senhor fala assim, ó, para e fica quieto. E às vezes a gente fica muito angustiado com isso, muito inquieto com isso, né? A gente não consegue... Temos uma certa dificuldade. E o Senhor vai nos colocando vez após vez em circunstâncias como essa. Deus está educando a nossa alma. Está educando a nossa alma. É. O que é a pior coisa para uma criança? Às vezes a criança prefere que tu fale assim, ó, arruma a cama ali e tal. Qualquer coisa a criança está fazendo agora, pega a criança e fala aqui, senta aqui e fica quieto aqui. Acabou, meu irmão. Acabou com a criança. Manda ela catar pedra no rio, mas não faz isso com ela. Porque ela vai arrumar uma coisa, vai catar pedra no rio, vai pular o rio, vai mergulhar. Alguma coisa ela vai inventar. Obedecendo, ela ainda vai arrumar um jeito de brincar. Não é assim com a criança? E com a gente também é assim. A gente obedece, mas ainda aproveita de alguma forma aquilo que é possível. Agora, quando Deus manda você aquietar, aí como é que fica a perna da pessoa? Assim, não é assim? O cara tá lá conversando e a perna tá assim, ó. O dedo tá assim. Tá esperando? Tá esperando. Mas tá esperando silenciosamente a minha alma? Não. E como isso é bom quando a gente aprende. Eu fico olhando assim, se eu quero aprender isso, eu não consigo, mas eu quero aprender porque isso traz um descanso pra gente. Traz uma paz pra gente, né? Não deixa a nossa saúde ir embora, ser roubada, né? E aí eu lembrei do texto de Lucas, capítulo 23, né? Versículo 19, que... Ih, caramba. Não, 19 não. É 9. Eu vou ler o 8 e o 9, né? É um texto que uma vez eu vi meu pai falando, eu era pequeno, nunca mais esqueci disso. Né? Foi quando Pilatos envia Jesus a Herodes. Né? Irmãos, Herodes era ruim. Mas demais. Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Então, Herodes queria, desculpa a expressão, irmãos, com todo o temor, mas o que ele queria era fazer Jesus de palhaço. Né? Ah, legal, faz um sinal aí, como fosse um... Né? Imagina que situação constrangedora, irmão. O Senhor é Deus. Né? Olha a postura dele. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Era um momento de vergonha, de humilhação. E Jesus permaneceu como? Mudo, calado. Não é o momento mais difícil para os servos de Deus? Quando o servo de Deus, por exemplo, está sendo humilhado, está sendo ridicularizado, Deus vira para ele e fala assim, quero que você fique calado.
Irmãos, é muito difícil. Como a gente vai conseguir isso? Não dá. Não dá para conseguir, a não ser que o Espírito de Deus domine a nossa alma como essas rédeas desse cavalo e segura firme assim, ele quer mexer, ele segura firme e fala assim, não vai mexer. Não vai. Eu sou teu dono. E puxa a rédea assim e não deixa. Né? Isso é como um conflito, é como uma luta. Pior do que pegar uma espada e partir para dentro de alguém. Né? Domínio próprio. Né? E o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, no nosso interior, para gerar isso na nossa vida. Porque que soldado que é dominado pelos seus próprios sentimentos pode ter sucesso na guerra? Parte desvairadamente assim, porque não pode. Às vezes ele vai ver, às vezes um soldado está vendo um amigo morrer na guerra e ele não pode ir ali naquele momento, ele tem que esperar. Outras coisas estão envolvidas, ele tem que saber o momento certo, ele não pode se envolver emocionalmente, ele tem que ser mais racional, ele tem que estar obediente à voz do general. Né? Imagina numa guerra de verdade que a gente está falando. Né? Então imagina a gente que está numa guerra espiritual, que hoje, pela graça de Deus, fazemos parte do reino do Filho do seu amor, fomos comprados com esse sangue, né? Fomos lavados, redimidos, vestidos novamente, foi-nos colocada toda essa armadura. Onde as irmãs estavam até dando uma palavra profética para Priscila e estava naquele momento ali colocando as armaduras e cada uma delas foi falando da importância de cada peça da armadura, né? Mas não adianta toda aquela armadura, não adianta a espada na mão se nós formos escravos das nossas emoções. Por isso o Provérbios diz: melhor é um homem que domina os seus sentimentos do que um general que conquista grandes cidades. Né? Porque muitos desses homens que conquistaram grandes cidades morreram pela exposição dos seus próprios sentimentos da loucura. Napoleão, Hitler, qualquer outro que a gente vá citar, eram homens que não conseguiam governar a si mesmo e quase tomaram conta do mundo. Né? Então, olha o esforço que uma pessoa tem que ter para dominar a si mesma, para frear o seu corpo. E como é que a gente freia o corpo? Diz Tiago, freando a língua. Né? Então, assim, eu vejo assim, um Espírito Santo realmente assim, na vida daqueles que estão se predispondo com toda a dificuldade, né? Nós que estamos aqui com toda a dificuldade que cada um de nós, né, possuímos, apresentamos, estamos pedindo, Senhor, me ajuda nas minhas reações, me ajuda no meu falar, Senhor, né, se eu for mesmo, se eu puxa a rédea mesmo. O que acontece quando puxa a rédea? O freio do cavalo, já viu? Meu pai lá tem o estrelão lá em Guará, né? A gente bota a molecada pra andar em cima, né? Aí quando ele bota aquele negócio de ferro aqui, né? E tal, a criançada não, a criançada deixa frouxo, porque a criançada tem receio, né? Mas quando alguém que já monta direitinho, que puxa, meu irmão, aquilo entra e dói muito, rapaz. Aquilo dói muito. E aquilo ensina que às vezes o freio mesmo do cristão é a dor. Né? A dor que está onde? Nas mãos de Deus, como montador que segura aquela rédea. E faz a gente calar e recuar, né? E virar a gente para a esquerda e para a direita, para onde ele deseja ir. Bom é o cavalo manso, aquele domado, aquele que não precisa de freio, como diz a palavra de Deus. Não precisa. Ele ouve a ordem, então não precisa de dor. Como a obediência poupa dor na nossa vida. Quantas coisas, irmão, na minha vida que eu vejo que foi muito dolorosa. Não porque deveria ser dolorosa, né? Mas, né? Às vezes a gente toma uma decisão errada na nossa vida, todos nós tomamos, né? Algumas menos importantes, outras mais importantes. Às vezes a gente toma uma decisão que se a gente pudesse voltar atrás, meu Deus, se eu pudesse ter decidido isso de outra forma, caramba, eu teria escolhido, não teria tomado essa decisão. E às vezes a gente fica num arrependimento. Eu fiquei pensando assim, imagina a decisão de Abraão, rapaz. Se a minha, que influenciou a minha vida, a nossa vida, mais de meia dúzia de gente. Você imagina Abraão depois assim, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, rapaz. Até hoje, tudo que é bomba que explode no mundo todo, tá ligado àquele texto bíblico falando, né? Que os ismaelitas seriam como bois selvagens, ninguém conseguiria dominar eles. Ninguém conseguiria dominar eles.
Ninguém não consegue até hoje. Pode ser a maior potência mundial, pode ser quem for, não consegue. É bíblico. O Senhor falou, vai ser como bois selvagens, as nações não vão conseguir dominá-lo. Uma decisão. Um sonho pessoal. Querer ter o filho. Ajeitar um pouquinho só da vida. Trouxe o quê? Então, quanto mais uma pessoa tem um encargo, quanto mais ela está designada para algo na mão do Senhor, mais uma decisão que ela tome de forma equivocada vai trazer um estrago tão grande como. Né? Então, eu fico impressionando. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da guarda, tratou-o com desprezo. E, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. No outro texto do Evangelho a gente pode cruzar. Pilatos também fica assombrado com o silêncio de Jesus. Tipo assim, você não vê, cara, que eu tenho poder para isso? Tipo assim, você não quer se defender, cara? Você não quer... Tu não quer contar, né? E o Senhor fica em silêncio, né? Então, o silêncio... Para nós ficarmos em silêncio, precisamos ser preparados para esse tempo de silêncio. Para os dois silêncios. Há dois silêncios importantes na vida de um cristão, pelo menos assim, na minha pouca experiência, né? O silêncio de Deus e o silêncio pedido por Deus. Há momentos que Deus decide ficar em silêncio e Ele não pode falar. E Deus precisa que a gente tenha compreensão que Ele não vai falar. Ele conta que a gente tem esse entendimento. Como Jacó. Eu vou levar o que você mais ama, cara. Já levei tua mulher. Agora eu vou levar teu filho. Não vou te falar nada. Não vou te contar onde ele está, se ele está vivo. Nada. E preciso contar que você continue andando, me servindo e sendo fiel, mesmo eu no meu silêncio contigo. Sem responder a tua aflição. Então, há o silêncio de Deus. E nós temos que estar preparados para esse silêncio de Deus. Né? E as circunstâncias que Deus às vezes tem permitido na nossa vida é para nos preparar para esse silêncio de Deus. Ainda que não ouçamos a voz dele durante um tempo, precisamos nos manter firmes, né? Sabendo que Deus pode estar em silêncio, mas Ele não está parado. Ele não se afastou de nós, Ele não nos deixou, Ele não nos abandonou. Ele apenas está em silêncio e conta conosco que a gente entenda o silêncio dele para a nossa vida naquele momento. Porque o falar dele não vai nos ajudar. Olha só, quando Deus fala é misericórdia, quando Deus cala é misericórdia. Porque se Deus conta aquilo para Jacó, embola tudo. Tenho certeza que o cara arruma as malas no dia seguinte e está indo para o Egito. O que meu filho está fazendo aqui? Está preso. Tem coisas que Deus sabe, a gente não vai aguentar, a gente vai meter a mão. Rapaz, se Deus contar, babou. A gente entorna o caldo. Então assim, Ele sabe que a gente não tem estrutura para lidar com aquilo, mas Ele sabe que a gente tem estrutura para suportar o silêncio dele. Então Deus entra em silêncio. Então assim, quando Deus fala é tremendo, irmão. Mas a gente precisa entender que quando Deus fica em silêncio também é tremendo. Porque Ele está julgando que nós estamos estruturados e capazes para passar aquele momento em silêncio. Então existe o silêncio de Deus e existe o silêncio pedido por Deus. É quando Deus fala para a gente, fica em silêncio. É como Esdras na construção daquele muro, e a todo momento alguém tinha que tirar o foco dele. Olha, vendo notícia tal, vendo não sei o que, barará, e ele, ó, fala pro amigo dele, ó, só diz que a gente está fazendo uma grande obra, não fala mais nada. Silêncio total. A gente vai vencer essa batalha no silêncio. E o pessoal só com a colher de pedreira e arma do lado, e levantando e botando as portas, restaurando a cidade em silêncio. Ou como Josué recebeu a ordem do comandante do Senhor dos Exércitos. Entra, marcha em direção a Jericó. No primeiro dia, você vai marchar em silêncio. Uma vez. No segundo dia, 2. No terceiro dia, 3. No quarto dia... Imagina a alma daqueles soldados inquietos como nós. No 7º dia, na 7ª volta, o nego não podia dizer um ai.
Aquela luta foi vencida no silêncio e no domínio próprio. Essa pessoa, não é o quanto a pessoa tinha habilidade para manejar a espada, e sim a capacidade de manter a sua boca fechada. Olha só que coisa interessante. Porque existia uma ordem, e essa ordem tinha a ver com o que estava acontecendo no mundo espiritual. Você fala, tem que ser em silêncio. Mas não, pedir silêncio numa guerra é uma coisa incoerente, né? Só o Senhor para pedir mesmo. Como é que é uma guerra? O pessoal gritando, não é intimidação, o falar é o da guerra. Mas havia uma direção para derrubar aquela muralha intransponível como Jericó. Metros de espessura. Até então considerada intransponível. O que atravessou aquela muralha? O silêncio dos soldados. Isso é uma coisa assim que eu tenho parado muito para pensar, né? Às vezes a gente, ser humano, a gente fala muito e às vezes o nosso silêncio pode ir mais longe do que as nossas palavras. Sabe? Quando Deus manda falar, irmão, aí não. Falamos, porque o Senhor está mandando falar. Mas quando o Senhor manda calar, precisamos calar. Porque certamente esse silêncio também vai trazer vitória. Da mesma forma que as palavras também trazem, né? E a gente precisa ter essa compreensão. E o Senhor teve um momento de falar, mas teve um momento de calar também, né? Então, assim, só o primeiro versículo dentro do meu coração gera uma crise. Esperar só em Deus, em mais nada, em mais ninguém, em mais nenhuma circunstância, pessoa, né? E esperar ainda de forma silenciosa. A coisa mais natural que tem é quando você espera 1, 2, 3, quando você dá aquela volta, passa o primeiro dia, o nego dorme, vai no segundo e fala assim, pô, meu irmão, será que essa parada vai dar certo mesmo? Isso não é esperar silenciosamente, mas eu olho para minha alma, é quase que a coisa vem para a gente falar, né? Você se mantém em silêncio, o que demonstra também? Pleno domínio e submissão. É quando, por mais inquieta que a nossa alma tente ser, como aquele cavalo que fica remexendo, quando nós conseguimos nos aquietar, significa assim, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai se dar, não sei como essa muralha vai cair, mas eu sei que o Senhor pediu para eu ficar em silêncio, e a minha alma vai se aquietar, meu coração vai se aquietar, parece que tudo está caindo ao meu redor, mas eu vou ficar quietinho e certamente Deus vai trabalhar nesse silêncio, né? Eu creio que o Senhor tem trabalhado muito na nossa vida, nesse sentido, em diferentes aspectos, né? Estamos aqui, dos irmãos também que estão acompanhando, né? Em diferentes circunstâncias, mas estamos esperando. Dele vem a minha salvação. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei abalado. Ele fala isso 4 vezes nesse salmo. Né? Quando a gente quer dar importância a alguma coisa, né? Ou quando alguma coisa é importante para a gente quer confirmar se aquela pessoa entendeu, né? Não, né? Vamos pintar aqui né? O Alexandre vai pintar a sala dele e não quer tirar essa decoração aqui, então ele vai falar umas 5 vezes com o pintor. Ó, tu puxa aqui, vou pintar, ó, cara, mas aqui tu não pinta não, né? Vai passar 10 minutos, então fechou e tal, vamos começar amanhã, então, ó, isso aqui você não... Para ter certeza que o cara entendeu, senão ele vai chegar amanhã e isso aqui vai estar pintado. Não tenha dúvida. É. Então, Davi está repetindo isso 4 vezes, para a própria alma dele. Para ele mesmo ele está dizendo. Só ele é a minha rocha. E aí, se a gente pegar cada palavrinha dessa, nosso tempo hoje adiantou, mas cada palavrinha dessa, só rocha, a gente poderia pegar alguns exemplos do Senhor sendo a rocha dele, né? Tá falando de firmeza, de segurança. Eu lembrei do Salmo 40. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então é horrível você, quem anda em telhado assim, né? Já trabalhou em telhado, tudo que você anda em telhado assim, é horrível você andar em telhado molhado,
principalmente com telha de amianto, né? Você nunca pode pisar fora da ripa, né? Que é aquela madeirinha que apoia a telha, né? Então você fica preocupado onde você está pisando, porque você não quer pisar e de repente o teu pé vara, né? Como aconteceu já, a gente já viu alguns casos, e a pessoa cai do telhado, né? Então todo mundo quer andar o quê? Todo mundo quer botar o pé onde é firme. Isso fisicamente na sua própria vida também. Quem quer tomar uma direção que vai varar o telhado para baixo? Ninguém, né? Davi reconhece que só ele, só o Senhor é essa rocha firme. Qualquer decisão que eu tome fora do Senhor na minha vida, eu vou varar o telhado. E ele experimentou às vezes também que ele pisou fora da telha, da ripa. Ele também experimentou isso. Ele experimentou dentro. Ele não está dizendo isso só porque ele foi tão certinho e só pisou na ripa no telhado, não. Ele está dizendo isso porque teve vezes que ele também não pisou. Então agora ele, com convicção, com conhecimento, não só com revelação, mas com experiência, Davi pode falar assim: ele é a minha rocha. Realmente, quando eu estou nele, eu estou seguro. Já estive fora dele e a coisa realmente apertou e ficou muito terrível. E se não fosse a sua misericórdia, eu não teria sido poupado, né? Então essa questão da rocha traz para a gente essa questão da segurança. E o Senhor recebe muitas vezes esse adjetivo, né? Ele é a pedra de esquina, né? Ou também a pedra fundamental, né? Vocês às vezes já pararam para pensar por que pedra de esquina? A gente começa a construir, né? Em cima de uma pedra, começa a construir a casa. Mas a pedra da esquina, que seria aquela pedra que você coloca quando você vai fazer o esquadro, você vai fazer a rua mesmo, a pedra de esquina é a que une uma rua à outra. Então o que o apóstolo estava querendo ensinar? Olha, judeus e gentios convergem em Cristo. Ele é a pedra de esquina. Ele pode ter nascido um judeu, mas o seu propósito não está ligado apenas ao judaísmo. Ele é a pedra fundamental, ele é a pedra de esquina, né? Todas as coisas vão convergir nele. Não importa o tamanho da rua, vai terminar aqui. Não importa o tamanho da rua, vai terminar aqui. Tudo vai terminar em Cristo. Tudo começa em Cristo, passa por Cristo e retorna para Cristo, né? Davi tem essa convicção, né? E o Senhor mesmo, quando edifica a sua igreja, diz que vai edificar sobre essa pedra também, porque ele também é a pedra e também sabe onde ele pode colocar a sua igreja, que é sobre a pedra, que é um lugar seguro, né? O construtor lá que fez a sua casa, que botou o seu fundamento sobre a pedra, sobre a rocha, lugar firme, veio a tempestade e não afundou. E o que era colocar sobre a rocha naquela parábola? Era ouvir e obedecer. E o que era colocar sobre a areia? Não era ser ímpio, viver no mundo. Não era isso, né? Era ouvir, se ouve, porque não é ímpio. Se ouve é porque é do Senhor. É ouvir e não obedecer. Isso era que pôr a sua casa sobre a areia. E veio a tempestade e a sua casa ruiu, né? Então, assim, há aspectos na nossa vida que nós construímos sobre a pedra e há outros sobre a areia, né? E assim, é muito triste quando você olha alguma coisa na sua vida e vê que ela foi construída na areia, né? Porque a sensação de perda de tempo é muito grande. Você imagina uma pessoa constrói a casa, né? Eu também trabalhei com construção, tenho essa experiência. Você trabalha, você gastou, não foi só o dinheiro, foi o teu tempo, a tua energia, os teus dias, os teus momentos, seja lá comprando material, escolhendo, fazendo, e você erguer a casa e depois você vê que por causa da fundação aquilo faz assim, ó. Qual é a sensação que você tem? O cara pode ter até dinheiro para fazer de novo, como tem casos assim, mas a sensação, né? Você fala assim, pô, a sensação de desgosto, de decepção, de perda, né? Então, assim, eu acho que Davi ele é muito convicto com tudo que ele passou na vida dele para ele declarar assim, só ele é a minha rocha, só o Senhor é a minha rocha. Assim, não dá para afirmar, eu estou seguro no palácio. Não posso dizer isso. Eu estou seguro quando tem aqueles guerreiros de Davi em volta de mim. Ele não sabia que ele...
Só o Senhor era a segurança. Os salmos, quando ele escreve, quando ele canta, deixam isso muito claro. Na sombra do Altíssimo, no esconderijo do Onipotente. Assim, os lugares de segurança de Davi estão sempre ligados à pessoa de Deus e não a um lugar físico. Como Jericó era uma figura de segurança, né? Era um lugar seguro. A pessoa queria, vai para Jericó. É um lugar aparentemente seguro. Só que acontecia, a gente viu que não é seguro, né? Ao mesmo tempo você tem um povo que não tem uma arma na mão, andando 40 anos no deserto, com a Malequita, com tudo que povo nômade, saqueador. E a palavra foi clara: nenhuma enfermidade chegou à tua tenda, mal algum sobreveio sobre ti, a não ser nos momentos típicos em que eles desobedeceram ao Senhor, transgrediram alguma coisa, irmão. Mas fora essas questões, sabe que é 2 milhões... Olha, Jacarepaguá tem 800 mil pessoas. Queria que você pensasse nisso. Vai na UPA amanhã da Taquara. Vai na UPA da Cidade de Deus. Dá um pulinho no Cardoso Fonte. Tá o Xande que tem esse encargo do Senhor de visitar os hospitais. Você vai ver tudo lotado. Ah, vai no particular? Vai nos outros hospitais particulares da rede aí do Rios Dó, do Barra Dó. Você chega lá, tudo lotado. São 800 mil pessoas. 2 milhões de pessoas. Num deserto. Sem talvez quantidade de água adequada, limpeza, dias sem água. Nenhuma enfermidade chegou sobre a tenda. Nenhum mal. Nenhum mal, irmão. Nenhuma. Nenhuma doença que era normal, qualquer povo ou nação ter, nenhuma enfermidade chegou sobre o povo de Israel. Porque Deus era aquele que cobria o povo, que guardava o povo. Ele era a segurança do povo. Por mais que o cara tivesse um mágicozinho lá no Egito, um cara que jogava um pó, um negocinho, uma paradinha, qualquer coisa que ajudasse, irmão, eles experimentaram. Eles viram o cara serem feridos e eles não. Eles viram os animais morrendo e os dele não. Eles viram as coisas caindo do céu sobre os egípcios e dele não. E ele fala assim, eu também sou gente. Por que eu não caio? Não cai por causa do Senhor, do Cordeiro. A diferença na nossa vida é o Cordeiro de Deus. Essa é a diferença da nossa vida. Acontece coisas na nossa vida, no mundo teremos aflições, tudo isso, mas irmão, temos o Cordeiro de Deus. Servimos o Santo de Israel, né? Temos Jesus Cristo de Nazaré como nosso mestre, como nosso Salvador, como nosso mestre, como nosso rei. Essa é a diferença na nossa vida. A nossa alegria, e é o que ele fala aqui, ó. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele sabia que a salvação dele estava em Deus. E ele ia todo dia para a guerra. O cara pode todo dia para a guerra, às vezes morre com uma doença, quantas vezes uma lepra. Agora, quando vinha uma enfermidade sobre o povo de Israel, lembra nessas questões? Ou em questões de aperfeiçoamento, né, como aconteceu com Jó, o Senhor permitiu aquilo para aperfeiçoar a fé dele, né? Em situações que Deus queria glorificar o nome dele, ou em situações como desobediência no ensino que Deus queria trazer, né? A Miriam falou assim, como é que é, Moisés? Deus só fala contigo? É só você? E aí o que aconteceu? Veio a Shekinah de Deus, e Deus chamou os 3 lá, vem cá, Moisés, Miriam e Arão. Essa cena fica intrigada na cabeça comigo. Vem os 3 aqui. Era igual minha mãe quando nós 4 irmãos, nós 4 pequenos, rolava algum estresse, ela, vamos todo mundo lá pro quarto. Já ia, meu irmão, sabia, o tempo vai fechar. Alguma coisa vai acontecer. Você já caminhava para lá angustiado, né? Já pro matadouro também, não ia mudo. Não fui eu, mas foi ele, não sei o que. Cada um justifica no seu, entendeu? O próprio Davi também na era de Araúna, né? E aí... O anjo veio... também trazendo como disciplina. E aí Deus falou assim, Miriam, por que você falou do meu servo Moisés sem temor? Só falou isso.
Quando Arão olhou para ela, ela já estava leprosa. Ela não andou com alguém que estava leprosa. Ela não falou, caramba, peguei lepra. Porque nenhuma enfermidade podia entrar no arraial de Deus sem autorização de Deus. Irmão, nada pode entrar num lar de um servo de Deus, onde Deus é dono, sem que Deus autorize. Ele é Senhor. Não entra, meu irmão. Não entra. Ah, não, porque não sei o quê. Não entra. Ele é Deus. Ele tem a ordem. Ele falou, uma vez escutei e 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus, meu irmão. O poder é de Deus. A autoridade é de Deus. A palavra de comando é de Deus, meu irmão. É Ele, não tem outro. Então, quando entrou na irmã dele a lepra, Moisés já tinha experimentado isso como lição, mas do chamado. Pô, Moisés na hora intercede por ela. Porque ele também já tinha botado a mão no peito um dia e visto, eu falei assim, meu irmão, isso... Ele intercede, Arão já clama misericórdia ali, né? E ela fica afastada 7 dias. No quê? Em um tratamento com Deus. Deus podia tirar a lepra naquela hora, como tirou de Moisés? Bota a mão de novo. Podia. Mas existia um tratar de Deus com Miriam naqueles 7 dias, para que Miriam pudesse entender que era uma situação grave que ela cometeu, né? Assim, na posição que ela ocupava também, no serviço para o Senhor, aquilo era uma coisa que, então o Senhor esperou aqueles 7 dias. Não só na situação do cumprimento da lei, era lei, tudo bem e tal, mas para ela perceber, e eu tenho certeza que Miriam refletiu aqueles 7 dias, meu irmão. Pensou bem, falou assim, pô, se Deus levantou meu irmão, então Deus levantou meu irmão. Para que eu vou arrumar confusão com ele? Para que eu vou bater boca com meu irmão? Para que eu vou querer crescer em cima do meu irmão? Se Deus levantou o meu irmão, então que o Senhor continue usando o meu irmão. Mas essa consciência veio com a pele branca e sozinha. E às vezes, alguma consciência vem sobre a nossa vida e nós crescemos e aprendemos quando estamos leprosos e sozinhos. Não porque o diabo tem poder, não porque o diabo fez isso e aquilo, não. Mas porque Deus permitiu para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa disciplina. E aí quando a gente sai, a gente louva a Deus, porque toda disciplina é temporária. Toda disciplina é temporária. Eu acho lindo realmente a oração dos profetas menores. Quando os caras olham, tem a visão de Deus do norte, vai vir, meu irmão. Vai vir a Babilônia, já está tudo conquistado. Os caras vão cortar as mulheres grávidas, vão dividir no meio com a espada, vão quebrar os portões, vão no muro. O cara está vendo tudo. Mas ele fala assim, eu sei que depois desses episódios, depois desses dias, a misericórdia do nosso Deus que não tem fim, como diz o salmista também, assim como o céu se alteia da terra, grande é a tua misericórdia. Vai passar o momento da correção de Jerusalém, e sei que o Senhor terá misericórdia de novo de nós, e o Senhor restaurará o seu povo. E em cima dessa palavra, homens oraram, homens esperaram, como Daniel intercedeu e manteve um testemunho fora de Jerusalém, e a resposta da oração de Daniel certamente veio Esdras e Neemias para poder completar essa obra. Então assim, a gente precisa ter essa convicção. Inclusive no capítulo 1, versículo 12, diz: a ti, Senhor, pertence a misericórdia. Isso. Essa expressão foi usada por Daniel. É verdade, na oração, né? Pertence a misericórdia e a nós a confusão de gosto, né? O pecado, Verdade. né? Foi lido É verdade. por ele, né? É verdade. Esse texto foi lido por Daniel. É verdade. Daniel leu esse texto e orou em cima dele, né? É. Assim, numa época, o Daniel é datado de quanto? Daniel é datado... Daniel já é bem depois. A gente está falando aí de Abraão 2000 a.C., Davi 1500. Perdão, Davi 1000, né? Porque 1500 foi Moisés. Davi 1000
Então a gente está falando aí já, por aí, né? Jeremias está profetizando cativeiro, aquela coisa toda. Antes de Cristo, 2.800 anos atrás. É muito tempo, né? Assim, há muito tempo. E como essas pessoas aprenderam a... Sabe? Alguns aprenderam a escolher a disciplina. Como Davi. 3 coisas te dou. Fugir diante dos teus inimigos tantos meses. Né? Uma outra situação lá que agora não me vem à mente, né? Ou a situação da peste, né? Dos inimigos, ou é aquela situação que era lá do anjo lá, que é o anjo que aparece lá matando o povo e tudo, e ele fala, pô, eu prefiro não cair na mão dos homens, prefiro cair na mão de Deus, porque ele é misericordioso, ele vai me corrigir, mas ele é misericordioso também. Aprendeu a escolher a disciplina. Olha que interessante, né? Homens que se tornaram mansos, já não faziam força no seu montador, como Moisés, né? Você não vai entrar na terra assim, esse assunto acabou, tudo bem. Sabe? Pessoas que tinham a alma já descansada em Deus, mas Deus! Sabe aquelas orações que a gente faz, que acha que é cheia de fé, que está bradando no poder, que está reivindicando de Deus tudo aquilo? Tudo alma inquieta. Tudo desespero da alma. Tudo grito, entendeu? Tudo assim, querendo que Deus... Na verdade, a gente age assim por não ter, na verdade, um conhecimento na alma de que Deus é soberano, rapaz. E que ele está sentado e que tudo aquilo está acontecendo debaixo do controle dele. A gente não berraria assim. Não gritaria, não daria assim. Assim não dá! Aquelas coisas desse tipo que às vezes acontecem com cada um de nós, que somos humanos, né? Você para e pensa assim, caramba, eu ainda não sei o quão soberano Deus é. O quão no controle ele é, como o salmista falou no final, né? Que realmente tudo está debaixo da mão dele. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, né? Para glorificar o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor. Passarão céus e terras, mas as minhas palavras não vão passar. Você viu que um texto escrito, né, relido por Daniel, né, morado há 2.800 anos atrás, ainda hoje fala o nosso coração. Fala o nosso coração, é a nossa oração. É a nossa oração. Dele, não. É a nossa oração, né? Você vê que a palavra de Deus ela é tremenda, né? Ela não se perde. Guerras entram, guerras saem. É impressionante. Muita coisa acontece na nossa vida, na vida dos nossos antepassados, mas ela é atual, né? se você prestar atenção e viver ela, você pode atual. Não tem nada que seja novidade para Deus debaixo do sol, né? Ele escreveu uma coisa lá, uma experiência dele com Abel, com Caim, hoje, pra gente é um rumo, uma direção, uma edificação, uma maneira, uma revelação de servir o Senhor com mais qualidade, né? Eu fico impressionado com isso nas Escrituras. Que a experiência desses homens pra gente são tesouros, né? O relacionamento deles para com Deus hoje são pedras preciosas pra gente. E nós não conseguimos nem enxergar dessa maneira, né? O povo evangélico, ele não tem muita noção do que ele tem na mão. Esse valor, né? Esse valor não tem, não. Eu não tenho. Não temos a real noção do que é isso aqui, essa experiência toda escrita, né, em 4.000 anos, de 5.000 anos de existência, de Deus falar, Deus se relacionar, o Criador dos céus, da terra, do universo. Quando a gente parar para pensar, a gente não tem noção do que a gente tem na mão. Né? É verdade. E assim, quando tem, você vê assim, Paulo tava, assim, tendo essa noção, olha a oração dele, como é que é direcionada, né? Ele diz assim, ó, por isso também eu, tendo ouvido, Paulo falou, a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então Paulo estava orando pelos irmãos que se reuniam em Éfeso. Por que ele estava orando? Senhor, abençoe, tal, não.
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda primeiro espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Primeiro assim, aclare a mente de vocês, deixe a coisa clara em sabedoria e em revelação, realmente, vocês terem noção de quem é, ou seja, exatamente isso que a gente está falando, né? Quem é de fato o Senhor, né? Olha, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Porque os efésios não tinham esse discernimento. Eles não sabiam qual era essa grandeza, qual era essa suprema grandeza, qual era essa esperança, riqueza de glória. Eles não sabiam. Sabiam assim, o Senhor é tremendo, botou o nome dele acima de todo nome e tal, o poder no céu e na terra. Uma informação importante que nós cremos, mas que ainda é teórica. Porque quando vem o nosso dia a dia, a nossa alma às vezes não consegue se aquietar de acordo com essa verdade. A gente ainda fica ansioso para cá e para lá. E ele está orando assim para que tudo isso seja uma realidade para esses irmãos. Para que eles possam conhecer isso de uma forma, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, se a gente parar para pensar, nem a revelação de fato da igreja, a gente tem isso claro no nosso espírito. Pelo que ele fala aqui, que ele está orando para os irmãos em Efésios, às vezes a nossa ideia da igreja está ligada aos irmãos, que a gente vai ali, se reúne, louva e tudo isso e tal. E Paulo está falando assim, não, a primeira coisa, irmãos, quando eu soube disso, eu oro para que Deus derrame pleno conhecimento e sabedoria sobre vocês, para que a coisa abra assim, vup! E dê olhos ao coração. Olhos claros ao coração, para vocês enxergarem. Então ele pediu para iluminar e que desse olhos para que o coração visse, né, o que Deus queria com eles. Isso, olha, se a gente parar só para pensar um pouco, ele diz assim, de novo as orações de Paulo. Por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai. De novo Paulo está orando. Para quê? De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza, de novo, da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no seu homem interior. Então Paulo falou assim, não é o que está fora, não é o estereótipo, cara, né? Se você parece ser um grande homem de Deus, eu estou orando, é para que Deus fortaleça com poder pelo seu espírito o seu homem interior. Para que o seu espírito que habita lá em você, o espírito do homem, esteja fortalecido, né? Aí ele diz assim, e assim habite Cristo no vosso coração, a oração dele, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, olha de novo, saber, com todos os santos, todos os irmãos juntos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ele, quando ora mesmo para extravasar, para Deus tomar conta de tudo, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, quando Paulo ele entra nessa questão da oração, ele está orando pelos irmãos ali mesmo, mas para Deus
invadir. Então, de certa forma, está falando um pouco dessa questão que é do... Sabe? Como é que o cavalo amansa? O cavalo não pensa, irmãos, mas existe uma intuição no animal. Sabe qual é a intuição? De que ele sabe que não vai vencer. Aí ele desiste. Ele pula, 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 salta, 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 pula, pula, pula. E uma hora ele vê o seu domador lá e tem uma intuição no animal. Eu não vou vencer. Então o que ele faz? Ele amansa. Deus já é o nosso dono. Só que a gente pula, 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 até que em um certo momento da nossa vida, no nosso espírito, a gente tem essa revelação. Eu não vou vencer. Não adianta brigar com Deus. Duro é recalcitrar contra os aguilhões de Deus, o Senhor disse para Paulo. E Paulo naquela hora cansou. Falou assim, não. Você vê que ele tentou várias vezes pegar para os judeus. Várias vezes. E a coisa, toda hora dava pepino, pô. Ele foi entender o chamado dele. Depois, não, eu fui chamado para pegar para apóstolo e mestre o quê? Aos gentios. Para os judeus, Deus já tinha estabelecido. Pedro, Tiago já tinha estabelecido. Ele queria, no seu íntimo, pregar para os seus porque eram os da sua raça, da sua nação. Mas Deus havia levantado o quê? Para os gentios. Então, às vezes a gente pula, 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 pula. E tem gente que pula a vida toda. É bom quando a gente, pelo menos, o mais rápido possível, chega à seguinte consciência. Não, eu não vou vencer. É melhor me submeter, pô. É melhor falar o que disse Maria com 17 anos de idade. Eu não sei como, não me pergunte, mas eis aqui a serva do Senhor, seja feita conforme a tua vontade. A vida dela acabou ali. Qualquer plano, qualquer coisa que ela pensou, putz, a gente estava falando aqui, da irmã que vai casar, com a revista fazendo planos, ela já era dada a José. Qualquer coisa que ela pensou, José, então vamos casar, sobe para Galileia, dá um passeio ali e tal, né? Fazer um negocinho aqui e tudo, né? Depois a gente volta para a família, visita, quem sabe a gente pode até conhecer aqui. Com 17 anos, a vida da menina acabou. É que a gente só olha do outro lado, só olha assim, foi uma grande serva, tudo ótimo, foi. Mas como a gente está num conflito ainda, é bom a gente lembrar do outro lado, que a nossa alma reclama todo dia. Acabou. Acabou o que ela imaginava. Acabou reputação e imagem, que as pessoas próximas creram, mas muitos, né, não creram. Claro, que achou que ela tinha tido relação, tinha traído José. Não tenha dúvida disso. Até hoje. A conta dela já começou com 17 anos de idade. Já começou ali, Conta dela, reputação, imagem. Sabe qual é o mais duro, irmão? Sabe qual era o mais duro? É que ela era virgem. Você já parou para pensar? Desculpa a expressão, o pessoal falando lá que ela era uma mulherzinha, que era isso, que era assado. Porque a Bíblia não omite isso, fala do escárnio, a gente acabou de ler. Você é mulherzinha, vagaba. Assim, trazendo para a nossa linguagem de hoje. E ela olhando e falando assim, poxa, eu sou virgem. E passando por toda aquela aflição, em silêncio, por causa de um propósito de Deus. Irmão, isso tem um peso para Deus que a gente não imagina. Isso tem um peso para Deus, irmão, que não imagina. Porque é muito mais do que o ser usado. É o domador não precisar fazer força. Pois sabe que o cavalo está completamente seguro nas mãos dele. O futuro da menina estava indo para o ralo. Falando da parte externa da sua vida. Mal casou, nem com a família. O que alguém quer desfrutar um pouco? Ela é nova. O problema é ficar aqui com a família. Irmão, já teve que descer para o Egito. Um lugar que nem era nem deles, irmão. A gente quer mudar para aquela casa que Deus está abençoando. A gente quer mudar para o lugar horrível, irmão. Você quer casar, já imagina o quê? Vou casar, pelo menos ajeita um lugarzinho, depois melhor eu vou para lá. Não. A mão do domador estava puxando para o outro lado.
Porque existia uma profecia que precisava se cumprir a respeito do Senhor, do meu filho, do Egito chamei meu filho. E era necessário que eles fossem para lá. Irmão, e aí, assim, eu paro para pensar um pouco nisso com 17 anos. Como José com 17 anos, a vida já foi vendido. Então quando uma pessoa chega e fala assim, eu quero minha vida nas mãos de Deus, eu quero que Deus, eu fico pensando assim, será que o sujeito sabe o que está falando? Será que ele imagina mesmo para onde a vida dele vai se Deus atender essa oração dele, meu irmão? Em que poço Deus vai jogar ele? Em que cova? Quem vai vender ele? Quem vai humilhar ele? Será que a pessoa tem noção quando termina uma oração dessa? Eu hoje já não sei mais. Sabe? Eu só sei que Deus é poderoso, amoroso e misericordioso para responder a oração segundo aquilo que a gente está estruturado para receber. Essa é a confiança. Porque até orada a gente erra demais para orar. Demais, demais. Irmão, se eu aguento um saco de cimento, adianta eu orar pedindo, Deus, manda 3 sacos. Adianta, irmão. E a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo. Achando que isso vai deixar Deus mais contente. Não, Deus vai olhar e vai falar, pô, cara, tá pedindo 3 sacos, né? A gente acha que Deus vai fazer isso. Caraca, às vezes eu olho assim e falo assim, eu orei isso, Deus, eu não tenho coragem, apaga isso, igual você apaga os meus pecados. Paga uma oração dessa que dá vergonha de eu parar e pensar que eu orei um negócio desse. Meu Deus do céu, não é possível. Não é possível. E assim, aí, pensando nessa questão de Maria, de Jeremias também novinho, né? Cara, a vida dela, literalmente, a vida dela, o Senhor estava ali encarnado, tá? Então, literalmente, a vida dela estava sendo dirigida pelo Senhor. Né? Então, assim, nos custa tudo. Ele diz na terceira etapa, só Ele é minha rocha, só Ele é minha salvação e o meu alto refúgio não seria abalado. Todos nós queremos um lugar alto. Todos nós queremos estar numa posição inatingível. Essa é a verdade, né? Oramos buscando, nos fortalecendo para estarmos inatingíveis, né? Para estarmos num lugar alto, né? E esse lugar alto não é um lugar. Davi também descobre que esse lugar é uma pessoa. Se ele está em Cristo, se ele está lá no esconderijo do Onipotente, debaixo das asas do Senhor e tal, todas aquelas questões que ele coloca, né? Ele vai estar seguro e não vai ser abalado. Porque os 2 versículos de baixo, ele deixa claro, ó. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derrubardes. O que ele está falando aqui nesses 2 versículos? Tá todo mundo assim, ó, como um cara, igual o urso faz, o cara tá em cima da árvore, o nego tá assim, cai! Cai daí, sujeito! Tá todo mundo desejando que o cara caia, meu irmão. Tá todo mundo seco para ver o cara cair. Seco, dia e noite. Davi olha e fala assim, pô, cara, até quando vocês vão desejar dia e noite para me ver no chão, cara? É isso que Davi está orando nesse salmo. Dia e noite eles passam em frente à minha casa. E aí, já caiu? É o que Davi está falando aqui. Dia e noite. E ele também aprendeu a lidar com isso. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. É o que ele fala logo depois disso. Porque qual é a vontade que dá? No versículo 3 e 4, partir para dentro. Fala assim, não é possível. Um dia que o nego tá com a cabeça, não é possível, não dá. Cara, que isso, cara? Só pensam em derrubar da sua dignidade. É mentira que eles se comprazem. Da boca bendizem, porém no seu interior maldizem. Nego ri, mas mete a espada nas costas por trás. Qual é a vontade que dá? De pegar essa espada e cravar no sujeito. Mas aí em cima disso, o que Davi ora? Espera, ó minha alma, no Senhor, em silêncio. Um texto exatamente que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Exatamente. É profundo isso também, né? É profundo. Não há outra maneira de você ver a mão de Deus se não for esperando. E aí, tu tem que viver isso que você falou. Não tem um segundo caminho, não tem uma segunda receita, não. É seu cavalo mesmo. É seu cavalo. Ou você é o cavalo, ou você não vê Deus trabalhar. Né?
Ou Com você certeza. é aquele burrinho que entrou com Jesus em cima em Jerusalém, meu irmão, ou tu não vai ver Deus fazer nada, porque Deus não precisa de ajuda. Ele é um Deus autossuficiente para te abençoar, para atender, para atender o desejo do seu coração. Então, fazer as coisas pela força do seu braço é um mero esforço humano. Só vai atrasar mais o agir de Deus. Até você quebrar a cara, né? Quebrar a cara e chegar a essa conclusão. Ele não vai ver, ele vai me vencer, eu não vou vencer. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É Isaías 64, versículo 4. Teve uma visão de um irmão norte da Europa, muitos anos atrás, realmente tem um livretinho até hoje de um sonho que ele teve, e ele escreveu essa visão para o mundo todo na época, né? 2 cavalos. 2 cavalos que ficavam... Como é que é o nome daquilo? Eu falo cerca, mas não deve ser, né? Não é estrebaria, porque estrebaria é o lugar onde ele dorme. É aquele cerco mesmo, aquelas madeirinhas com 3 madeiras assim. Curral. Essa palavra que faltou, curral. E os 2 ali, ele tinha essa visão. E eles ali, o que eles tinham? Eles tinham um espaço, mas é um espaço delimitado, concorda? E ele via um desses cavalos muito inquieto. E aí esse cavalo pulava esse curral e andava em toda a liberdade. Pulava, ia para a selva e tudo. E aquele cavalo ali, que ficou no curral, todos os dias ia para a cordinha, dando aquela volta, sendo domado, comendo só aquela comida, bebendo só aquela água e tudo. E aí no sonho o tempo passa, e até que aquele cavalo, né? Só que aquele lugar que no sonho ele via, na verdade era uma parte de um local assim, como tivesse um castelo, era de um rei o local, né? Assim, como fosse aquelas construções antigas, né? Que dá a noção de castelo, né? E aquele cavalo fazia parte da carruagem real. E aí um dia no sonho o rei saía do seu castelo para andar, e aquele cavalo que ficou lá, toda aquela disciplina, tratamento, anos, repetição, ensino, estava agora todo revestido, né? Com aquelas paradas nas costas, lindo, com aquelas cores de púrpura, todo lindo, todo empinado, bem alimentado, e com um toque apenas na carruagem, o cavalo parava, obedecia. E a carruagem chega num ponto onde aparece o cavalo que estava solto, magro, né? Assim, muito desgastado, né? E aí o Senhor falava com ele: esses que estão na carruagem vão ser aqueles que no tempo de hoje aceitarem a minha disciplina, o meu tratamento, que vão realmente receber isso, inquietude no coração, vão passar por essas coisas e vão ser adestrados para o meu propósito nos últimos dias, né? E aí ele escreveu essa visão e mandou vários irmãos e tal, minha mãe tem até lá o livretinho e tudo. Então assim, tem muito a ver com que a gente, eu lembrei disso agora, porque os irmãos estavam falando, todo mundo compartilhando, disso que Davi está aprendendo. Está sendo domado também, Davi, a alma dele está sendo domada, né? Tem uma passagem também na Bíblia, não me lembro agora, que fala que o homem disciplinado ele é como um cavalo solto. Fala que num pasto, corre para lá e para cá. Agora eu lembro de Efraim, boi selvagem, né? Efraim sendo comparado ao boi selvagem, disciplinado também. Que ele corre para lá e para cá, ele não tem disciplina, mas também chega o dia do cansaço. Entendeu? Olha que interessante, ele repete de novo, irmão. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei abalado. Segunda vez que ele fala isso para a alma dele. Tipo assim, isso dá o sossego dele, né? De Deus depende a minha salvação e minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Terceira vez que ele fala isso. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o vosso refúgio. A quarta vez. Aí eu vou ler rapidinho aqui para adorar o 1 Pedro. Que ele fala assim: Senhor, confiai nele, né? Isso é uma palavra meu Deus.
Ele bota assim, ó, humilhai-vos, portanto, está falando também sobre essa questão da rendição, da submissão do cavalo, né? Sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Como a gente faz isso? Como a gente se humilha debaixo da poderosa mão de Deus e aguarda o tempo que Deus vai exaltar? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que permite a gente se humilhar e ficar quieto? Quando a gente se livra da ansiedade. A ansiedade deixa a gente inquieta, a ansiedade faz a gente pular o curral, faz a gente não esperar, faz a gente não aguardar. Isso é a parte mais ruim da ansiedade, né? Então, assim, de alguma forma o Espírito Santo também está trabalhando na nossa vida para abrir esse ralo e a ansiedade poder sair de dentro da gente, né? Assim, de alguma forma, o Senhor tirar, capturar. A gente está buscando se render, mas a gente não consegue. É uma coisa em que a gente toma uma atitude, mas depende que o Senhor opere isso dentro da gente, né? Tire essa ansiedade e nos dê essa quietude, né? Interior. Assim, divino, né, Rafael? Porque divino. só o Espírito de Deus pode te capacitar, penetrando nas suas entranhas para que você possa reagir dessa forma. Acho que na força não dá. Braço não dá. Eu vejo porque assim, muitas pessoas criticam Saul quando ele tomou uma postura, ele teve que ir à guerra, né? Mas antes ele não poderia ir à guerra se não fosse pela autorização de Samuel, né? Samuel tinha que ir lá sacrificar para ele ir à guerra. Mas o momento, se você ler o contexto histórico, era momento de tomar uma decisão. Era momento dele agir, assim, mesmo humanamente falando, entendi. Tudo estava empurrando para que ele, como rei, né, capacitado para isso, tomasse uma postura, né? E ele tomou. Ele tomou. Ele vai à guerra, né? E não espera, né? E sacrifica. Sacrifica. Agora, a questão de não esperar, dele ter tomado essa atitude, fez com que Samuel entregasse para ele que o reino dele seria tirado dele. Você vê assim, essa questão da espera é uma coisa tão profunda, né? Tão profunda que Deus pode rejeitar, né? Um chamado. Um chamado. Porque o cara não quer esperar. O cara vive na ansiedade, o cara pula, né? O cavalo que pula, né? E ele pode ver o bonde aí do ministério dele, né? Passar. Início tudo é festa, porque pulou. E o que está lá dentro, pô. Justamente, ele pode ver as oportunidades que Deus coloca diante dele para ele galgar na sua vida espiritual e não ter sucesso, né? Então nós não temos uma segunda opção, nós não temos alternativas. Essa é a única alternativa, esse é o caminho. Né? Não tem plano B. Não tem plano B. Tem plano B. Por isso que às vezes no mundo corporativo, às vezes a gente acaba escutando todo dia, né, que um bom líder é aquele que sabe tomar uma decisão. Às vezes a gente escuta muita coisa, eu fico pensando assim, né, bota no saco furado, né, e fico tentando fazer a ligação com a nossa realidade no Senhor, né. Na verdade, isso acontece, né, não só na vida de Saul, como pode acontecer na nossa, se a gente permitir, e como a gente vê hoje em dia. Mas um bom líder não é aquele que sabe tomar uma decisão. Um bom líder é aquele que sabe esperar a decisão de Deus chegar. Esse é o bom líder, gente. O bom líder não é o cara que sabe decidir, porque isso nasce nele. Ele está fazendo. Ele acha que tem que fazer, ele acha que tem capacidade de tocar para frente uma obra que foi feita numa cruz por um Deus que se fez homem. Esse cara já está inapto. Ele já está rejeitado. Esse texto falou assim, você já está rejeitado. Eu separei o cordeiro antes da fundação do mundo, meu amigo. Você não era nem nascido. O cordeiro já estava separado. Eu trabalho há 4.000 anos para esse dia de crucificação. Meu filho se encarnou. Existem dezenas e centenas e milhares de profecias se cumprindo. E você acha que para resolver a coisa você tem que tomar essa decisão? Você já está reprovado. É isso que Deus está falando para Saul.
e fala atualmente hoje. Você já está reprovado, pô. Você acha que tudo isso é você que vai tomar a decisão agora e muda tudo? Pô? Cara, você está no meio, tem 70 anos de vida, entendeu? Então assim, qual é o bom líder? É o que sabe esperar a decisão que vem de Deus. Tipo assim, Deus já decidiu alguma coisa. O que Deus decidiu? Vamos aguardar. E aí entra o teste de Deus, foi o que você falou bem. Né? Porque ele tinha pedido 7 dias. Samuel ia chegar no primeiro? Claro que não. Ia chegar no segundo? Claro que não. Ah, ele ia chegar no terceiro? Claro que não. Não, Samuel ia chegar no quarto? Claro que não. Ia chegar no quinto? Muito menos. Ia chegar no sexto? Não. Ele ia chegar no sétimo. Igual o cara é curado quando afunda 7 vezes lá no rio. É no último. É na linha, na última esfera. É quando a ansiedade do cara está explodindo e ele precisa decidir no interior dele. O que eu vou fazer? Ficar com a minha ansiedade ou com a palavra de Deus? É lá difícil pra caramba mesmo. É isso mesmo, é muito difícil. É renúncia mesmo, é cruz. Aí você fala assim, pô, cara, você luta tanto. É o cavalo, você luta tanto na tua vida até chegar à conclusão, eu não vou vencer. Cara, Jacó passou a noite toda lutando com Deus, cara. A madrugada inteira no Val de Jaboque. Não foram 2 horas de guerra. Foi uma noite toda exaustiva de guerra e de espada sem parar, atravessando a madrugada. Até o ponto que Deus falou assim, eu vou ferir o cara para ele entender que ele não vai me vencer. Quando diz que ele lutou com Deus e prevaleceu, é num outro sentido. Mas assim, não vai, eu tenho que mostrar para ele. Rapaz, eu sou Deus. Eu sou Deus. Ele estava desejando ansiosamente que eu o abençoasse. Claro, aquela luta foi muito boa. Porque era uma luta que... Mas assim, o Senhor tocou nele. Para parar ele foi necessário o Senhor tocar nele. E para nós pararmos, irmão, é necessário o Senhor nos tocar. Talvez não na nossa coxa, mas talvez em algum ponto da nossa vida. Que talvez vai fazer que a gente nunca mais seja o mesmo e nunca mais ande da mesma maneira. Mas ele vai conseguir o que ele quer. Isso ele vai. Porque ele é Deus. E isso ele vai. Jeremias, né? Que nasce como na família de sacerdote, logo ele seria um também. Sacerdote. Ele lutou pra caramba. Né? E ele não queria. Deus E o Quias, imagina o pai dele. Imagina o Quias, o sumo sacerdote, o cara que chega lá no turno 24 para entrar no Santo dos Santos. Irmão. A onda do cara. Vamos pensar carnalmente um pouco agora. Pensar nisso, essas coisas mexem com a nossa carne, a soberba, a vaidade. O caboclinho andando lá, meu irmão, aqueles reis que já não eram Davi mais. Era nego que já gostava de glória no ombro. Vamos pensar no dia a dia mesmo, não de forma assim religiosa. Assim, é meu filho agora, meu. Olha aí. Pá. O cara vai entrar isso aqui, filho, ó, sacrificar assim, ó, pá, rasga aqui, ó, a galera esperando tu sair lá de dentro, meu irmão, do Santo do Santo. Só tu pode entrar lá. Não entra mais ninguém. Pá. E de repente ele vê o filho dele indo ser um profeta, meu irmão, anunciando o juízo de Deus sobre Israel, que Deus ia destruir aquele negócio que o nego estava tirando onda, Deus ia acabar com aquilo e jogar no chão, meu irmão. Imagina a decepção do cara como pai. Eu não sei falar. Senhor, eu não sei falar. Senhor, imagina. Ele falou assim, Jeremias, eu vou fazer a tua testa mais forte que o bronze. Eles vão vir contra você, mas a minha palavra vai ser como fogo na tua boca. E nego não tem noção do que é a vida do cara desse. O cara não pôde casar, meu irmão. O cara não pôde ter família. É aquele cavalo que Deus deixou assim, ó. O cara ficou preso numa cisterna com água. O parceiro tirou ele, porque senão ele ia morrer lá. Já viu de umidade lá embaixo. Porque o rei já não aguentava mais, porque ele pregava e os soldados desanimavam, pô, da luta. Então o rei entendia como? O rei entendia, pô, meu irmão, o rei queria profeta que animasse a galera pra guerra. E ele falava assim, ó, não lute, entregue a sua vida, se você baixar a guarda, a sua vida vai ser te entregue como despojo. Você vai viver lá, pelo menos tua vida vai te ser dada. Vai tocar sua Essa palavra é do cara, entendeu? E assim, você vê que o Senhor realmente guardou Jeremias até o fim do ministério dele, mesmo Nabucodonosor entrando, rasgando, furando os olhos de Zedequias e tal, aquela coisa toda, mas quando ele olha, o rei da Babilônia olha, não, Jeremias pode voltar e tal. Porque o Senhor estava... Ninguém tocava, podia ter um exército, mas o nego não tocava no cara. Eu acho interessante
interessante é que Deus começou a falar com ele, né? Eu já te conhecia antes de você ser gerado no ventre. Antes. Já tinha um plano. Qual a desculpa que tu quer me dar? Eu já sei o que você vai ser, eu já sei. Quantas vezes a gente quer tentar negociar com Deus? Isso é tremendo, ó. Esse cavalo aí é difícil. Nossa. Esse O rei que eu esqueci o nome do rei. Vocês estavam lendo sobre ele, que ele também não, ele não era sacerdote. E ele foi sacrificar. Ele Uzias também. Uzias, ele foi ansioso, ele não podia fazer, ele atropelou, né? Ele pulou. Foi querer fazer mais, aquilo que Paulo fala, quando você pensa mais de si mesmo aquilo que foi te dado. Ou entra um convencido. Você acha que é mais do que... Porque Saul, na verdade, quando ele viu o povo se dispersar, ele quis resolver a coisa. Ele quis resolver, né? Tá todo mundo indo embora, a galera tá toda saindo, quem vai ver? Quem vai ficar aqui? O negócio é que ele gostava de multidão, né? Ele gostava, tanto que ele falou para Samuel, pô, me honra. Tudo bem, eu pequei, mas me honra diante do povo. É o que ele queria, ele brigou até o final pelo reino. Porque ele perseguiu Davi? Ele não queria perder o reino, ele queria que Jonatas continuasse rei, entendeu? A briga dele era por uma coisa que não tinha a mínima importância. E você vê Davi, meu irmão, Davi nem esquentava com esse negócio de reis, não sei o que. Toda a descendência de Saul, né? Põe daqui, não, fez o contrário. Falou assim, procura alguém pra honrar na família, pra botar aqui, botar o vestido no cara, botar o cara na mesa e ele comer como rei. Vê assim, é o coração do Senhor mesmo na vida do cara. E a ti, Senhor, pertence a graça, na versão do Xande, a misericórdia, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Não vai ter tempo, tinham 5 textos de referência pra gente... Do versículo 12, né? Já são 11 horas já. Assim, sobre essa questão do Senhor retribuir segundo as suas obras. Isso é uma questão atual e prática, que não pode ser confundida com a graça. No versículo de cima ele fala, porque a ti, Senhor, pertence a graça, ou a misericórdia em algumas traduções. Pois a cada um retribui segundo as suas obras. Então não tem como a pessoa plantar, né, sei lá, espinho e querer colher abacate, querendo botar na conta da graça de Deus. Não tem como. A graça de Deus não faz o espinho virar abacate. A graça de Deus ajuda a pessoa a colher o espinho. Torna menos doloroso quando a pessoa se arrepende o colher espinho, entendeu? Ela vai colher o espinho, porque a palavra de Deus não volta atrás. Só que ela vai colher de uma forma... quando ela se arrepende de uma forma confortável, refrigerada pelo Senhor, é aquilo que a palavra diz também, o Senhor não nos trata segundo a multidão dos nossos pecados. Então assim, tem consequência? Tem, senão o ladrão não estava preso na cruz, né? A consequência tem. É uma questão que as pessoas confundem um pouco também atualmente. A pessoa fala assim, pô, mas Jesus morreu pelos meus pecados. Não, ele morreu pelos seus pecados. As consequências são outras coisas. É uma outra coisa. Então o ladrão preso na cruz... O que ele estava recebendo ali como sentença? A consequência do pecado dele. Ele não estava pagando o pecado, porque para pagar o pecado, a pessoa tem que ser sem pecado. Tem que ser pura. Ele não pode pagar o pecado, ele pode pagar a consequência do pecado. Jesus é o único que pode pagar pecados. Pelos pecados de alguém, apagar os pecados, rasgar a dívida, redimir o homem, porque ele foi sem pecado. Agora, a consequência do pecado, isso seja mesmo nos homens que viveram pela fé antes da nova aliança ou depois, isso a gente continua vendo da mesma forma, é bíblico, é atual, não tem como a gente estava falando das escolhas e tudo isso e tal. Então tem alguns textos, inclusive alguns até de Jeremias, Mateus, que falam sobre essa questão. É bom assim, estou dizendo que isso é bom, estou dizendo que o próprio Senhor, ele trabalha através dessa questão para trazer até maturidade, né? Para poder aproximar até o homem da palavra dele, né? Porque nesses momentos de angústia, de aflição, por consequência dos seus pecados ou não, a tendência é a gente correr.
né? Alguns correm, outros metem mais o pé ainda e vão embora, mas... Eu tenho colegas que, assim, só buscavam a Deus quando estavam desempregados, né? Então você vê que meu pai era um cara assim, né? Ele só pensava na igreja quando tinha sido mandado embora de um trabalho, que ele trabalhava em empreiteiras, né? Então aí você vê que... Aí quando estava trabalhando, não queria ir na igreja, né? Aí ficava de folga, fazia igual o Davi, ia lá para cima do palácio, né? Aí dava mole e perdia o emprego. Né? Você vê a rédea, né? Você vê que isso aí serve para que a pessoa sofra, né? Dê com a cara no chão para poder, né, vir mudar no futuro, né? Deus ainda usa. Ele consegue, É impressionante mesmo, né? Por isso que ele tem a rédea, né? Ele gostaria que a gente se movesse sem dor. Porque ele só dava ordem uma vez. Mas, se for necessário, vai ser utilizado, né? Porque até o texto, acho que foi o texto de... Não sei se foi dessa semana ou da outra, do nosso irmão Tozer, que fala isso bem claramente. A cruz, irmão, não é esse sofrimento diário. O sofrimento diário é o que Jesus fala. O sol nasce para o justo e para o ímpio. O frio é a mesma coisa, né? Tudo isso é a mesma coisa. A cruz é o sofrimento adicional pelo fato de termos escolhido servir a Cristo. Então, assim, a glória do sofrimento da cruz que Paulo fala é essa. É o adicional pelo fato da gente ter escolhido servir a Ele. Que às vezes a pessoa fala assim, pô, meu trabalho tá uma luta e tal, que cruz. Mas às vezes não tem nada. Como o ímpio também que tem suas dificuldades no seu trabalho, como todo mundo tem suas dificuldades, né? Todo mundo tem. Então quando a gente fala de cruz, né, e está falando da glória mesmo da cruz, a gente está falando então do a mais ainda, né, que vem permissão do Senhor na nossa vida para que o nome dele seja glorificado, né? Que realmente o Senhor nos ajude, porque como o Xande falou, não é fácil. A nossa sensação assim é que a gente não quer ser domado, né? A gente quer ter isso aqui livre, né? Já viu o cavalo como é que fica? Fica assim. Ele queria ter isso aqui livre. Não queria ter isso aqui preso, né? E tem hora que ele sacode tanto que a intenção dele é tirar tudo, né? Exatamente. Ele faz assim como se fosse tirar. Aí ele começa o quê? A babar. Ele começa a babar. Aí olha assim, eu tava olhando... Ele corre muito, né? Solta, ele corre, Aí se você solta ele, o que acontece? Ele corre para longe do dono. É impressionante. A similaridade realmente é grande com a questão do... E o outro nem precisa, né? Às vezes tem gente que... Aí chama o cavalo, né? Tão bem treinado, né? Então às vezes tem servos de Deus que o Senhor dá um assovio e o cara já entende, né? Opa! Mas tem outros que tem que mostrar o nível para ele chegar. Mistério. Mistério. A comida. A comida, ou seja, mostrar a bênção, né? Mostrar a bênção, senão... Mistério, verdade. Você falou. Tinha um pangaré, não sei se era um cavalo ou pangaré, não. Qual é a diferença?